eu diria que a gente teve algumas alterações bem significativas, até porque é uma característica até, né, da tecnologia. A gente percebe a evolução muito rápida. Então, você pensar em 10 anos atrás, uma perspectiva às vezes pode pensar que não é tanto tempo assim, mas quando se pensa na tecnologia é uma mudança gigantesca, né? Isso desde a relação jornalista com ouvinte, até a relação diária de trabalho nossa, também influenciada direto pela tecnologia, né? Então, eu separaria nesses dois momentos, por exemplo, para a questão da tecnologia. Quando eu entrei aqui, há 10 anos atrás, ainda o procedimento para uma reportagem de rádio era, por exemplo, a utilização de um gravador de fita cassete, que hoje parece impensável se pensar em falar uma pessoa que ela vai sair com um gravador de fita cassete na era do gravador digital e depois, né, e fez parte desse processo de evolução. Então, claro, o gravador digital, e para chegar na outra grande mudança do nosso trabalho do dia a dia em relação à tecnologia, que é o smartphone, né, que é o celular. Não é algo tão novo mais, mas que trouxe uma mudança enorme pra gente. Então, quando eu entrei aqui também, a gente usava lá, já entrava da rua com reportagem ao vivo, claro, pelo telefone celular, mas telefones aqueles muito mais simples, né, que estavam longe de se pensar na possibilidade de você ter um acesso à internet, por exemplo, coisa que hoje é total realidade. Então, esse processo trouxe ainda mais dinamismo para o trabalho do dia a dia da reportagem de rádio, né? Você ter a possibilidade de ter o acesso à internet, o acesso a um editor mesmo que simples, mas um editor de áudios para você mandar, editar na rua, o repórter editar na rua no próprio telefone e enviar esses áudios para a redação, para que ele possa ser utilizado nas reportagens de maneira mais rápida, entrar no ar, né? Quer dizer, aquela informação chegar mais rápido ainda para o ouvinte. Isso sem contar na possibilidade, que também lá no começo era bem ainda uma situação assim inicial, de tirar fotos, por exemplo, com o celular. Hoje você faz fotos com uma qualidade incrível, né? Uma qualidade ótima, para você usar no outro momento da mudança nesses anos todos, que é no site, nas redes sociais da emissora. Então, fotos e vídeos ajudando a contar aquela história que o repórter antigamente ia reportar só no rádio, sem imagens, né, pro ouvinte, e hoje ele reporta e pode dizer, ele ou o âncora, o apresentador, pode falar, pois é, esse vídeo da confusão, por exemplo, que o repórter relatou lá durante a manifestação, já está disponível lá no Facebook da CBN, e o ouvinte vai lá, além de ouvir a reportagem no rádio, vai poder acessar o Facebook da rádio e vai ver lá, por exemplo, nesse exemplo, né, o vídeo da confusão. Então, eu diria que essa situação do trabalho do dia a dia foi bem impactada e diariamente vem uma novidade, né? Se a gente for pensar que ainda é algo que a gente vai aos poucos utilizando, mas que já é mais comum para as emissoras de rádio, por exemplo, fazer as lives, né, de Facebook, você fazer uma transmissão ao vivo do seu programa de rádio, não só no rádio, você fazer na internet, nas redes sociais. Então, é uma mudança muito grande. E o outro momento, eu diria que foi impactado também, que desde muito cedo o rádio tem essa característica, claro, do contato constante com a audiência, né? Quer dizer, você tem lá uma audiência que é fiel, isso desde o começo do rádio, a gente pensa no rádio companheiro, no radialista companheiro e o jornalista que a pessoa gosta de ouvir, e isso aproxima muito o ouvinte o público, né, do veículo de comunicação, no caso do rádio. Mas esse avanço da internet, a possibilidade de esse contato ficar ainda mais próximo, é muito perceptível nesse período de 10 anos, né? Se for pensar que no começo a possibilidade do ouvinte era o telefone, e daí mandava lá a sua participação, etc. Mas hoje em dia o ouvinte participa quase que efetivamente do processo, né? Então ele tem o WhatsApp para ele mandar o seu vídeo, mandar a sua foto, que vai vir a depois colaborar com o processo de produção de determinada reportagem que vai lá para o nosso site também e para o Facebook. A mensagem é constante e o contato é muito rápido, né, e fácil ali, através de uma mensagem do celular, que a informação do trânsito que o ouvinte está passando naquele minuto e ele já manda um vídeo com aquela situação, uma foto. Então, o processo de proximidade com o ouvinte ficou ainda maior nesse período. Isso é inegável, né? Hoje, assim, eu diria que ainda é difícil, isso falando bem da realidade nossa aqui, né? Vamos dizer, a realidade CBN Curitiba, uma emissora jornalística importante, uma marca forte, mas uma afiliada a uma rede, né? Então a gente tem um trabalho muito mais focado hoje, não a produção de conteúdos específicos à internet. Isso não é um foco no momento, até por N motivos, porque a gente tem uma programação diária a ser realizada para a rádio mesmo, por limitações até logísticas de equipe, a gente não tem a possibilidade de ter um processo de geração de conteúdo exclusivo para a internet. Então a rede social, o site, hoje que a gente inclusive vem
fortalecendo mais com novidades no site, um site novo, mais dinâmico e com base até em tentativa de fazer crescer nessa parte da internet, mas hoje ele funciona muito mais como um complemento daquilo que é o processo nosso diário do rádio. Então, como eu disse lá que a reportagem que o ouvinte está ouvindo na rádio, ele vai ver lá as fotos referentes a ela no nosso site e referentes àquele caso, e vídeos nas redes sociais, etc. Há outros exemplos assim que eu posso citar, por exemplo, e eu gosto de citar esse caso porque é emblemático, que acontecia até pouco tempo atrás, agora não está acontecendo mais porque houve algumas alterações também, mas que a rede CBN, né, nossa cabeça de rede, produzia lá em São Paulo um programa de rádio num estúdio de rádio e que não era veiculado inicialmente no rádio. Ele era um programa só para o Facebook. Então ele tinha um programa, um horário específico que acontecia no dia de semana, lá às 3 da tarde, em que chamavam, né, anunciava-se até na rádio: você que quer ouvir o nosso programa de hoje, o Café Expresso, se não me falha a memória era o nome, vai lá pro Facebook da CBN e lá tá lá, o programa vai ser transmitido lá. Então é um programa feito só, um conteúdo exclusivo feito com microfones de rádio, num estúdio de rádio, que não era veiculado no rádio, que o ouvinte não poderia acompanhar no dial, né, vamos dizer assim, era mais focado para a internet. Ou seja, é uma tendência e algo assim que eu acho que pode se fortalecer cada vez mais à medida que você não tem como fazer o rádio hoje só pensando com a cabeça do rádio tradicional, vamos dizer, né, do processo da reportagem, da ancoragem, da entrevista, que ainda tem a sua importância, claro, né, como veículo de comunicação. Você mesmo citou ainda mais marcas fortes como a CBN, por exemplo, desempenha um papel muito importante, mas também é vital para a sobrevivência desse meio do rádio que é tantas vezes já foi anunciado o fim, né? A gente estuda quantas vezes que já, não, agora o rádio vai acabar quando surgiu a televisão, aquela coisa toda, e depois a internet também, e o rádio vai só se reinventando e continua ocupando um espaço bastante importante, né? Mas é vital para essa continuidade, penso eu, pensar cada vez mais nesse processo de caminhar junto com o aspecto digital, né? Hoje a equipe, nós estamos fazer umas contas rápidas aqui, na programação das afiliadas. Nós somos uma afiliada, né? Então, na nossa redação aqui, nós temos 3 apresentadores, uma produtora, 6 repórteres, um comentarista, 11 jornalistas para participar do processo, mais 2 estagiários, uma pessoa responsável também jornalista pelos programas de esporte, tem 2 programas de esporte, então ao todo, na verdade, 12 jornalistas. Isso incluindo você, já? Isso, incluindo eu que estou como apresentador e como coordenador. Isso. Então, a rede CBN, vamos pegar assim, das 24 horas do dia, né, se a gente for pegar o dia como um todo, das 24 horas nós e todas as afiliadas CBNs no Brasil, então espalhadas por todos os estados quase, a possibilidade de utilização para geração de programação local, conteúdo local, de 6 horas dessas 24. 6 horas, assim, vamos dizer que só gerado conteúdo local. Não que não haja outras inserções de conteúdo local durante a programação de rede, porque há a cada período de tempo, nos intervalos comerciais também há conteúdo editorial de cada uma das praças. Mas em que a programação fica totalmente local, voltada só, gerada e voltada para o público local, são em 2 horários, que é de manhã, então no período das 9 da manhã até o meio-dia, e no período da tarde, das 2 às 5 da tarde, sendo que pela manhã, das 9 às 11h30, tem o CBN Curitiba, que é um jornal local, nosso produto do jornalismo local. Das 11h30 ao meio-dia tem um programa de esportes, e à tarde, mesma situação. Das 2 às 4h30 tem o CBN Curitiba, edição da tarde, e das 4h30 às 5 tem o programa de esportes da tarde. E como eu disse, nos intervalos, ou seja, durante, por exemplo, o horário da manhã, que é o filé mignon, vamos dizer assim, do rádio, que é o horário de maior audiência, horário de maior valorização dos espaços comerciais, que é a partir das 6 até as 9 da manhã, então a gente está nessa programação de rede, ou seja, a programação que está sendo gerada na cabeça de rede de São Paulo, especialmente para todas as afiliadas CBNs pelo Brasil, mas nesse período, nessa faixa, nós temos sempre a inserção de informações locais, mesmo que num espaço de tempo menor. Então, nos intervalos da programação de rede, há os comerciais, né, os breaks comerciais, mas também o conteúdo editorial muito focado em noticiário local, mas também em serviço, né? Então, o serviço do trânsito, a previsão do tempo, aeroportos, etc. Mas tudo isso incluído, né, nesse período que a programação é de rede. Hoje em dia, até a audiência está mais acostumada com essa diferença, né? De saber o que é rede e o que é local, porque são tantos anos já e, enfim, é o costume de você aproximar e saber que a pessoa que é ouvinte já tem essa percepção.
O que é muito comum é o envio de participações pedindo o telefone do WhatsApp lá da rede, por exemplo, da CBN São Paulo, porque quer participar lá do programa que está no ar em rede. Ou às vezes, acontece ainda de pessoas mandarem participações aqui no nosso WhatsApp local, querendo comentar alguma coisa que foi veiculada numa programação de rede, né? Que a gente acaba explicando ali e tal, no processo de resposta, e até algumas vezes envia essa participação para o WhatsApp lá da rede nacional. Mas a pública já está mais acostumada a perceber assim que a programação local e a programação de rede. Não é um processo muito comum. Hoje em dia, o que mais a gente recebe em relação a sugestões de pauta, por exemplo, para esse tema, né, da sugestão de pauta, de reportagem, muito mais utilizado no canal do WhatsApp. O canal do WhatsApp é mais fácil. O Facebook, ele até pelas mudanças recentes aí, a gente, na verdade, desde o primeiro momento, não teve o crescimento muito grande em relação, por exemplo, ao Facebook da CBN Curitiba em relação ao Twitter. Por exemplo, o Twitter a gente criou muito mais cedo, porque foi uma rede social que surgiu um pouco mais cedo e muito mais ligada, né, ao que parece ser a veículos de comunicação, e aí teve um crescimento muito mais expressivo para nós do que o próprio Facebook. Então o Facebook nosso não é necessariamente um canal de comunicação que a gente tem recebido muita sugestão por parte do ouvinte. Eu vejo ele mais como uma maneira de ouvinte acompanhar, claro, através da rede social as informações, clicar lá para ir no nosso site depois para ter os mais detalhes, etc. Mas como meio de sugestão de pauta, a gente não usa enquetes, por exemplo, coisa assim, ou promoções, nem tão pouco, não é uma política que a gente tem utilizado no Facebook. E eu ia falar também que o Facebook, até por causa das mudanças recentes aí em relação a toda aquela polêmica no passado, da mudança do algoritmo e isso tem sido uma dificuldade, né, para você conseguir fazer do Facebook um veículo maior para ajudar, entre aspas, aí o veículo de comunicação. O vídeo que, por exemplo, fez a Folha de São Paulo, né, que parou de postar lá as coisas depois das mudanças, né. Então a gente não tem nele assim um grande veículo para, por exemplo, pegar sugestões e comentários da audiência, mais focado mesmo no WhatsApp. Isso foi o meio que é mais fácil, vamos dizer assim, para os ouvintes entrarem em contato. Isso é uma mudança também no processo interno de fazer a troca de informações de jornalismo, né? Porque muitos grupos de jornalistas foram criados com foco em agilizar, e esse é o mais nobre dos motivos, vamos dizer assim, agilizar o processo de contato entre redações, as mais variadas, com as assessorias de imprensa de órgãos públicos. Muitas vezes até próprias empresas, órgãos privados também acabaram criando grupos de jornalistas. Então, para dar um exemplo, por exemplo, é muito mais rápido o processo de chegar a informação ao ouvinte de serviço, um acidente na estrada. Um dos grupos mais antigos, e eu cito como exemplo até porque eu também faço parte de vários, mas esse é um deles, que é o da Polícia Rodoviária Federal aqui no Paraná, foi um dos primeiros a ser criado. E aí tem lá um ouvinte que manda uma mensagem e relata um acidente na BR-376. Então é muito mais simples eu receber, eu supostamente ali ancorando, eu apresentando o jornal. Eu recebo aquela informação do ouvinte, eu repasso essa informação, esse pedido de confirmação e mais informações no grupo da Polícia Rodoviária Federal, no qual tem toda uma equipe de processos rodoviários, não só da comunicação, mas de todas as comunicações e de outros setores da polícia em todo o estado. E ali com certeza vai ser muito mais ágil para chegar aquela confirmação para mim e eu já poder veicular aquela informação de serviço para o ouvinte, né? Então isso funciona de uma maneira muito importante, essa facilitação do processo de comunicação entre assessorias que ajudam, né, muitas vezes ao processo de apuração das informações e as redações como um todo. Então eu citei esse exemplo da Polícia Rodoviária Federal, mas tem lá um grupo que é da assessoria, por exemplo, também da Polícia Civil, como eu citei, tem um outro que é da comunicação da Prefeitura, que tem lá as mais diferentes demandas e as próprias assessorias, aí talvez até seja melhor conversar com as assessorias sobre isso, mas eu creio que para elas também é uma facilitação do processo de divulgação de informações, de notas oficiais, que muitas vezes vem através do WhatsApp, né? Então esses grupos trouxeram uma novidade também em relação ao contato, comunicações, assessorias de comunicação, veículos de comunicação e, em última instância, a agilidade e a informação precisa para quem está ouvindo, quem está acompanhando, né? Isso muito, né? No WhatsApp, assim, as correntes e as notícias falsas, elas se proliferam do jeito incrível, né? Quando você começa a perceber que chegou uma, já vai chegar a segunda logo depois e a terceira, e é muito
é muito, assim, até com a experiência que a gente já tem de estar acompanhando isso há algum tempo, já percebe muito fácil como aquilo é uma fake news, né? Então, pelo contato diário, quando começa a vir muitas vezes, é muito fácil a gente perceber que aquilo está acontecendo alguma coisa estranha naquele processo, né? Então, sim, vem muito porque, infelizmente, ainda é uma prática comum e que é o principal combate nesse aspecto, que é o processo de repassar a informação, qualquer pessoa repassar a informação, ter uma ânsia de repassar a informação muito rápido e assim que recebeu, sem nenhum tipo de checagem, aqueles detalhes mínimos de ver a data, ver a fonte, aquela coisa. Uma coisa que eu acho interessante que tem acontecido, vamos dizer assim, tem aumentado o número de vezes em que uma pessoa repassa no WhatsApp da rádio esse vídeo, essa texto lá, foto, sei lá, e aí pergunta lá se vocês aí da CBN poderiam confirmar para mim se é verdade isso? Vocês podem me dizer se isso é verdade? Vocês viram isso? É verdade ou não é? Quer dizer, pelo menos, eu quero crer, e é bem interessante, que a pessoa está tendo naquele envio do material para a gente, para o nosso canal de comunicação com o ouvinte, a confiança e a credibilidade de que a CBN vai esclarecer aquele fato, se realmente é ou não é. Ele está buscando uma checagem daquela informação através de um canal de credibilidade que é a CBN, para ele, né?